Integrantes do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, o IDEA, e também pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná fizeram durante um ano um levantamento com jovens de Curitiba e região. A intenção foi saber o que eles pensam a respeito da violência. O resultado mostra um sistema social frágil, cujas políticas públicas não alcançam o público-alvo. O nosso convidado a falar deste assunto é o presidente do IDEA, Paulo Pedron, que está aqui no Mercosul News. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. É uma pesquisa reveladora, mas não muito diferente do que a gente já imagina que seja a realidade desses jovens, Paulo. Pior é que é muito pior do que a gente que lidava imaginava, né? Eu queria só fazer uma ressalva, um destaque antes. Essa pesquisa é inédita e isso não é motivo de orgulho, é motivo para a gente, é deprimente saber que é a primeira pesquisa que se faz com esse tipo, com essa qualidade, com esse enfoque sobre jovens e violência. Então eu primeira pergunto... pesquisa que ouviu de fato os jovens, então. Você sabe o que está acontecendo na periferia. Então eu pergunto ao governo do Estado e às prefeituras como é que estão sendo feitas as políticas públicas de combate à violência. Eles não têm ideia do que acontece com os jovens. Queria fazer essa ressalva porque isso para a gente ficou muito forte e muito marcante, né? A gente sempre ouve falar, estamos debatendo assuntos, são audiências públicas que muitas vezes não... o delegado com o coronel com o delegado, com o promotor e o jovem. Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós que lidamos com isso na periferia há quase 16 anos, ficamos surpresos com o tamanho da violência. E qual é o tamanho desses relatos assim que provocou essa indignação até, Paulo? A gente tem uma concepção de violência um pouco mais ampla, né? Toda vez que o ser humano é tratado como coisa, que a gente chama de coisificação, isso é violência. E aí se você tem um jovem que vai para a escola à noite, né? Como uma das depoentes aí, que deu entrevista, ela larga o filho, larga o marido para estudar, chega lá, tem que voltar porque o vento está muito frio e a escola não tem vidro, nas janelas não tem vidro e fica muito gelado e tem que voltar. Quando o banheiro está tão sujo que não se consegue estudar pelo cheiro que vem do banheiro, quando os professores faltam constantemente às aulas e eles não têm aulas, eles querem estudar. Mas e eles não têm aula. A Secretaria de Estado tem que dar resposta sobre isso, de educação, né? O abandono dos professores, ruas sem asfalto, com barro, né? A violência, quer dizer, se acaba com o recreio num determinado colégio porque tem traficante. Então o traficante está mandando daquele colégio. Quer dizer, o que a diretora vai fazer? Está abandonada? Está à mercê do quê? Dos bandidos? Dos criminosos? Onde é que está? Uma questão muito séria que o livro aborda, que esses jovens colocam de maneira muito enfática. Não tem, aí nós temos mais de 12 horas de gravação, temos mais de 17 grupos focais em escolas de Curitiba e região metropolitana e não temos, por nossa tristeza, nenhum depoimento a favor da polícia. São depoimentos muito fortes contra a polícia, que não se distingue na periferia polícia de bandido. Essa é a realidade. É forte, né? Mas tem que ser enfrentada. E isso nós vamos cobrar do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Governo do Estado e das prefeituras. Não é essa polícia que a gente quer. Não é essa polícia que pega a droga do menino e usa na frente, né? Com que moral você vai combater as drogas se você também é usuário? Isso é um relato interessante que você está colocando aqui. São relatos e mais relatos. Vida real, a vida real desses jovens. Quer dizer, diz que a polícia só chega no bairro quando um policial é morto. Se não, não. Ou então chega com aquela sirene, para espantar o bandido. Como é que a gente sabe onde mora o traficante? Como que a gente sabe aonde é feito o tráfico de... Quem são as pessoas que fazem o tráfico? Aonde mora? E a polícia não sabe? Né? Por que a polícia passa nesses pontos de droga, dá uma paradinha e vai embora? São essas colocações que eles fazem. Evidentemente que não queremos colocar isso no absoluto, que toda a polícia vai ser assim. Mas ela está fortemente representada de maneira muito negativa na voz desses jovens. Alguns relatos aqui do que foi divulgado pelo IDEA a respeito desse livro que nós estamos mostrando aqui algumas páginas, tem aqui alguns depoimentos de jovens que vocês ouviram. Na última vez que eu levei geral da polícia, eles chegaram dando chute. Ou então, os piás estão andando de boa na rua, daí eles chegam e enquadram, principalmente se for preto. Ou seja, a abordagem policial é preconceituosa e faz a distinção entre os jovens. Faz, isso é muito claro também. Aí nós vamos precisar, na escola
da polícia, academia de polícia militar, e é basicamente a polícia militar, porque é ela que faz esse enfrentamento, essa polícia mais ostensiva, é ela que é responsável. Ela vai precisar se reformular muito, sabe? Eu tive um debate, eu sou membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, tive um debate no Conselho há um ano, mais ou menos, com um coronel, e eu perguntei a ele por que é que os policiais dizem que na formação policial aqui no Paraná, na academia de polícia, eles ensinam direitos humanos e dizem, bom, agora acabou a teoria, agora a prática é outra. E ele negou. Aí você vê, e é cínico negar, porque a gente sabe que isso é verdade. Aí você vê uma publicação dessa, aí não dá. Com cinismo você não resolve o problema. Nós vamos enfrentar esse problema. O governo do Estado não é um problema desse governo só, não. Isso é um problema que vem, que vem sendo construído, né? O que eu acho o maior problema desse governo é o que a gente denuncia na abertura do livro, né? Que o governo do Estado, pasme você, devolveu 3,5 milhões de reais ao Ministério da Justiça, dinheiro que viria para prevenção, para projetos, para trabalharmos com 200 mil famílias em situação de risco. E o governo devolveu o dinheiro. Quer dizer, por não falta se precisa. De um projeto. Não. Os projetos tinham, devolveram o dinheiro. A explicação até hoje não deram. Tem ofício da devolução. Nós vimos denunciar o Tribunal de Contas da União, mas desistimos. Por quê? Porque senão o Paraná ia perder mais recurso ainda. Né? Agora, quando você vê um livro desse, quando falta escola, falta espaço para lazer, falta espaço para esporte, eles falam, faltam projetos sociais. Gente, o objetivo do governo é o quê? Discutir quem vai ser o sucessor, quem vai ser o secretário tal para agradar tal partido? É isso que é o sentido da política? O sentido da política é as pessoas se elegerem para resolverem os nossos problemas? E aí vai uma crítica à própria imprensa, que não percebe isso e cai na onda. Ah, vai ser o ratinho, vai ser o fulano, vai ser o gatinho, vai ser não sei, o ursinho, vai ser o secretário. Porque daí está articulando. Isso é um absurdo, eu acho um crime. Com tantos problemas que nós estamos enfrentando e você não tem o olhar dos governantes para os problemas, mas para a própria reeleição, uma vaidade, uns esquemas. E isso tem que acabar. Isso não é democracia. A falta de atenção para o problema real. Para o problema real, resolver, é por isso que foram eleitos, para resolver os problemas dessa população. Como é que você devolve 3,5 milhões para o Ministério da Justiça e não executa projetos sociais, que está aí no livro, mostrando que é o grande problema? E não acontece nada com o secretário, nada com o governador, nada com ninguém responsável por isso. Fica tudo por aí, porque são pobres. Faça isso com um milionário, com um banco, para ver o que acontece. Vem 50 advogados, né? Aí um espaço imenso, porque aí, olha, a Constituição garante isso, a Constituição garante aquilo, e para esses coitados não garante nem a vida. Porque ser jovem hoje, em Curitiba e região metropolitana, é correr risco de morte. Bom, Paulo, algumas questões pontuais do livro para o nosso telespectador até se inteirar. Foram 100 jovens ouvidos de 16 a 24 anos em 7 municípios de Curitiba e região metropolitana. E elencaram os problemas ligados à violência. Drogas, brigas, violência em casa, família é muito forte, álcool, isso. Violência policial e bullying. Ou seja, todo o sistema desses jovens está corrompido e ligado à violência. Sim, e aí você vê, é por isso que eu falo, qual é a intervenção que você tem, né? Quando ele fala pra gente assim, o jovem, eu não posso ir para a praça porque lá quem domina é o traficante. Bom, então esse espaço público, que era para o lazer, etc., ele já não tem. Ah, eu não posso jogar futebol porque lá tem o traficante. Bom, ele não pode ir lá no campo de futebol porque lá o tráfico também domina. Você vai vendo, né, a família, por exemplo, né, o abandono das famílias. Eu acho que é muito mais o abandono dos pais, que nós não estamos dando estrutura para essas famílias. A sociedade não está cuidando dessa família. Porque eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que vê um filho nascer e diga, eu quero que esse cara seja traficante, quero que ele seja morto aos 18 anos. É evidente que não. O pai e a mãe vai querer sempre o melhor para o seu filho. Mas que estrutura nós estamos dando para essas famílias? Está tudo errado. Não é à toa que somos a 5ª capital do país em assassinato de jovens. Isso que se coloca aí do bullying, é isso mesmo. O professor dentro da sala, que instrumentos ele tem, coitado, para trabalhar essa questão? É preciso uma intervenção forte, não só do governo, da sociedade toda. É preciso que a gente se debruce sobre isso e já precisamos resolver o problema. Para resolver, não é só dinheiro, mas precisa de recurso, né? E é preciso também que as pessoas tenham responsabilidade e compromisso com essa transformação. Paulo, eu agradeço a sua participação aqui no Mercosul News e a gente imagina que esse levantamento está à disposição, né, para cobrar dos governantes medidas que de fato façam diferença, não é? Está à disposição, sim. Esse, inclusive, é seu, para você ler e perceber como é que funciona a nossa violência, porque eu fiquei espantado. A gente acha que sabe muita coisa, né? Convive com isso e quando percebe é muito pior do que você imagina. Está à disposição no nosso site também, www.idea.org.br.
E vai ser entregue para o Ministério Público, para as escolas, para a bancada federal do Paraná, para os deputados estaduais. Nós vamos exigir, fazer audiências públicas com os prefeitos e vereadores da região metropolitana e exigir essas mudanças. Obrigada, Paula. Até uma próxima oportunidade.